VGCast, o podcast da Verde Gaia, sempre trazendo um assunto interessante e importante de forma descomplicada, com a participação de um ou mais especialistas. Eu sou Robert de Andrade e além de acompanhar esse podcast no nosso canal do YouTube, ele vai para a nossa plataforma VG Play. É uma plataforma de ensino continuado, uma novidade da Verde Gaia. Acesse lá, vgplay.com.br. Com a pandemia, houve um aumento do superendividamento da população brasileira, passando de 30 milhões para 42 milhões. 40% da população perderam a renda. 77% das pessoas que ainda estão empregadas têm medo de perder o emprego e, por isso, diminui o consumo. Hoje, nós vamos falar do superendividamento da população e dos 30 anos do Código de Defesa do Consumidor. E para tratar do assunto, hoje eu vou conversar com a doutora Bárbara Valadares, que está aqui com a gente. Ela é doutoranda em Educação pela PUC Minas, mestra em Direito Privado também pela PUC Minas e professora de Direito do Consumidor da UNA. Bem-vinda, doutora. Muito obrigada, Robert. Muita satisfação estar aqui com vocês, conversando sobre um tema tão importante para a nossa sociedade, para as pessoas de um modo geral, e comemorando aqui com vocês oficialmente os 30 anos do Código de Defesa do Consumidor. A gente vive um momento dramático, né? Essa questão da pandemia, como foi dito no início, e, de certa forma, ele resgatou um projeto de lei que trata do superendividamento, que é de 2015, né, o 3515. E eu queria saber assim, o que ele traz de novo, né, nessa atualização do Código de Defesa do Consumidor, como ele vai ajudar o consumidor a voltar a ter crédito. Sim, a gente tem um processo muito interessante no nosso país, né? Toda a nossa legislação ela é construída e pensada para a proteção do consumidor. Existe aí uma preocupação de equilibrar as relações entre fornecedor e consumidor. Né? A gente traz uma ideia de que o consumidor, pelo simples fato de ser consumidor, ele está numa posição de vulnerabilidade. É claro que há categorias de consumidores que eventualmente sentem essa vulnerabilidade de uma forma mais intensificada. É o caso, por exemplo, dos consumidores idosos, né? Consumidores, por exemplo, com algum tipo de dificuldade, por exemplo, consumidores analfabetos, pessoas com deficiência, experimentam um tipo de vulnerabilidade mais acentuado. Então, toda a nossa legislação, ela é construída de modo a equiparar, né? Trazer um equilíbrio para essas relações. Com a pandemia, um ponto de vulnerabilidade muito grande que a gente percebe é a questão do problema do endividamento das pessoas. Muitas das famílias perderam o emprego, né? As pessoas estão recorrendo a linhas de crédito para ter um mínimo existencial, um mínimo básico existencial. E isso traz consequências, né? Porque muitas vezes esses créditos têm juros abusivos, a forma de pagamento não é uma forma tão adequada para as famílias. Então, a gente tenta implementar legislações que venham nesse momento de pandemia, e não apenas para esse momento de pandemia, mesmo porque o endividamento dos brasileiros é quase que parte da cultura, né? Desde sempre o brasileiro ele é endividado. Então esse projeto de lei ele vem trabalhar e vem trazer uma análise crítica a respeito desse superendividamento. Né? Esse projeto de lei ele ficou conhecido inclusive como projeto do superendividamento. Ele vai trazer limites ao crédito, né? A forma como esse crédito ele é contratado, e vai trazer também a possibilidade de, como se fosse uma conciliação para o pagamento, né, daquelas pessoas que estejam em atraso com o pagamento do crédito contratado. Além disso, essa legislação é uma legislação que vai olhar de fato para o problema do superendividamento. Por mais que o nosso Código de Defesa do Consumidor reconheça a vulnerabilidade, né, nos artigos que tratam dessa temática, nada foi dito sobre o superendividamento, que é uma realidade social.